Olá, meus irmãos. Hoje eu gostaria de conversar sobre a nossa jornada aqui na Terra. Desde o momento da nossa concepção até o momento em que estamos aqui, olhando esse vídeo, assistindo, achando legal ou achando inútil. Como chegamos até aqui? Como foi essa jornada? Desde o momento em que fomos concebidos, o momento em que o gameta masculino se une ao gameta feminino, esse é o momento em que a alma se acopla ao embrião. E a partir desse momento, o ser já está vivendo a sua experiência na matéria. Ele já existe. E durante a gestação, ele já começa a sentir tudo o que acontece ao seu entorno. Mesmo que a gente não acredite. Você pode pensar, mas o ser, ele nem formou ainda os ouvidos para escutar as coisas, mas ele é um espírito. Antes de ser um ser humano formado, totalmente formado, ele já é um espírito. E o espírito sente, ouve, se manifesta. Então, desde esse momento, ele começa a viver a sua jornada, a sua trajetória aqui na Terra. Tudo o que ele vive dentro da barriga da mãe, tudo o que ele escuta, tudo o que ele sente, já vai formando a personalidade e o conteúdo de vida desse ser. Depois que ele nasce, aos poucos ele vai recebendo dos pais, da sociedade, todo aquele conjunto de regras e padrões que ele precisa se adequar. Então, ele recebe um nome, primeiramente, e a partir daí ele vai começando a se perceber como um ser à parte, como um ser único, separado da mãe. E ele vai introjetando na sua personalidade, na sua mente, vai começando a ter uma mente pensante, que ele tem que se comportar de tal maneira ou de tal forma para que ele seja aceito, porque assim foram as regras impostas para ele. Você precisa fazer desse jeito, você precisa ser assim. Você não pode ser assim, porque assim não é socialmente aceito. E na medida em que o tempo vai passando, esse ser vai aos poucos e cada vez mais se afastando da sua real essência. Ele vai se afastando de Deus. Porque quando ele nasce, ele está puro, em plena potência como espírito. Sem contar que ele já traz uma carga, uma bagagem
ele tem toda uma vida para ser escrita aqui. E esse livro está em branco. Não que ele vem como uma página em branco, ele já vem com uma bagagem. Mas, a partir do momento em que ele nasce, ele tem todo um processo para desenvolver. E esse livro é em branco, ele vai ainda escrever. A questão é que, quando ele começa a escrever, ele já tem toda uma gama de conceitos, teorias, que limitam a sua potencialidade como espírito. Ele começa a acreditar na tua mente e não mais no coração. Ele começa a se desvincular daquela imensidão, daquela plenitude, daquela presença infinita que estava com ele o tempo todo no início da vida e começa a se acoplar aos conceitos dos outros. Dos professores, da mãe, do pai, dos amigos, dos tios, que esperam dele algo, que ele seja alguém assim ou assado. Então, desde que nascemos, nós vamos construindo um muro na nossa frente. E quanto mais a gente cresce, maior esse muro fica, maior esse muro fica. E esse muro chega um ponto em que ele está tão alto que a gente não consegue mais ver à nossa frente. A gente não consegue mais enxergar as coisas como elas são, porque a gente está cheio de lixo que nos foram sendo enfiados goela abaixo durante toda a nossa vida. Então, como encontrar Deus depois de todo esse processo de separação da fonte? Como? Antes era algo que se fazia naturalmente, simplesmente você estava na presença de Deus, você era Deus, não tinha separatividade, não tinha dualidade, não tinha uma mente egóica. E agora nós temos. E como fazer para voltar? Não dá para voltar a ser bebê, a não ser que se espere uma próxima encarnação, mas você não precisa esperar uma próxima encarnação para se tornar Deus, para estar com Deus, para estar na presença de Deus todo o tempo. Basta você se desvencilhar dessas teorias, desses conceitos, dessas criações mentais, de todos esses julgamentos, de todas essas caixinhas que nos foram entregues assim, prontas, com conceitos de tudo, de quem você é, de quem você não pode ser. Você pega tudo isso e joga na fogueira da transmutação, no fogo da chama violeta. Eu não estou brincando. É preciso uma atitude meio que extrema e firme para se desvencilhar da tua mente, porque você não é ela, apesar de que parece, mas você não é ela. Você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você não é os teus pensamentos, você não é aquilo que as pessoas esperam de ti. E você não precisa ser. Você precisa ser você. Você precisa ser aquilo que você veio para ser. E o que será que você veio para ser?
Já se perguntou? O que você está fazendo aqui? Ocupando o tempo e o espaço de Deus? Assim à toa? Não. Ninguém está aqui à toa. Todos viemos com um propósito e uma missão. E essa missão não necessariamente precisa ser uma super missão de salvar o mundo, de ir para a África e salvar todas as crianças da malária ou o que quer que seja. Você não precisa ser uma Madre Teresa de Calcutá ou Gandhi para fazer alguma coisa. Se você cuidar do teu entorno e de você mesmo em primeiro lugar, lógico, você já está fazendo um grande serviço à humanidade. Porque não se muda o mundo ao nosso redor sem que a mudança seja feita internamente primeiro. Nada acontece fora, tudo está dentro. Muda você e tudo ao seu redor vai mudar. Tudo. Os teus relacionamentos, os teus hábitos, a tua prosperidade, tudo aquilo que você atrai. Tudo isso tem ressonância com a sua vibração. Semelhante atrai semelhante. Se você percebe que você precisa mudar o teu comportamento, a tua forma de ser no mundo, porque do jeito que tá não tá dando certo, não tá funcionando, você tá depressivo, você tá ansioso, você tá numa situação de vício. Por quê? Você se colocou aí. É a tua vibração que move toda a tua vida. É o que você emana para o mundo que traz o retorno. É a lei do retorno. Ação e reação. É uma lei universal. Se você vibra amor, você recebe amor. Se você vibra paz, você recebe paz. Se você faz o bem, você recebe o bem. E o que você está fazendo da tua vida agora? O que você escolhe viver? Porque é você que escolhe. A gente não é vítima de absolutamente nada. Ninguém nos coloca em uma situação que a gente não queira viver. Às vezes como criança, porque não temos condições de mudar, porque não temos consciência, porque não temos compreensão. Mas na medida que a gente tem consciência, a gente pode mudar qualquer coisa. A gente pode parar de culpar os nossos pais por tudo o que nos causou. A gente pode parar de culpar o governo. A gente pode parar de culpar Deus. Deus me livre. E Deus tem alguma coisa com isso. Deus é bom o tempo todo. Deus é puro amor. E Deus nos deu o livre-arbítrio. E é essa a pergunta que eu faço. O que você faz do seu livre-arbítrio? O que você escolhe? Porque você já é puro amor. A sua centelha divina é puro amor. Você é um fractal do Criador. Como que você não vai ser amor? Você só está cheio de casca. A casca do medo, casca do julgamento, do ego, a casca da agressividade, da reatividade, da mentira. Cheia de casca, igual uma cebola. Então, na medida que você vai retirando essas cascas,
você vai começando a ver que lá dentro, lá no núcleo, lá no fundo, tem uma centelha divina que vibra puro amor. E aí você vai começar a perceber que as coisas começam a mudar. Não só dentro, mas também fora. É uma coisa mágica. Experimentem. Experimentem. Experimentem o silêncio alguns minutos por dia. Experimentem se manter na presença. Sair um pouco da mente e conectar com a tua respiração, com o teu ser interno, que só é aqui e agora. Ele não existe em nenhum outro lugar. Não existe passado e futuro, só existe o agora. Experimente estar nessa presença e você vai ver que partes de você vão morrer. E o seu ser verdadeiro vai começar a aflorar. Não é isso que a gente quer? Não é isso que viemos fazer aqui? Aflorar o nosso ser interno, o nosso eu sou? Porque teoria já estamos cheios. Informação temos todas disponíveis. Mas do que adianta saber se não fazemos nada com a informação? Por que eu estou segurando esse tambor? Isso aqui é um tambor xamânico. E eu trouxe esse tambor aqui hoje simplesmente para trazer um pouquinho dessa batida do coração da Mãe Terra, que se expressa através do tambor. Ele é a representação do coração da Mãe Terra. Então, se você se sente desconectado da terra, de você mesmo, experimente pegar um tambor ou escutar, que seja, coloca um vídeo de um tambor tocando, fecha os teus olhos e se conecta a essa batida. Se conecta à batida do teu coração, porque é tudo um só ritmo, é tudo uma coisa só. Nós somos um com o Pai. Na medida em que nos alinhamos nessa frequência, nessa batida, não existe mais nada fora, não existe mais nada separado. Você se conecta, você percebe que você é um co-criador com Deus, você é filho de Deus, você pode tudo. Então, para fechar esse vídeo, eu vou fazer um pouquinho dessa batida, para que você leve para o seu dia, para a sua noite, esse bater do coração da nossa Mãe Gaia.